Olá a todos! Eu me chamo Caroline e vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto de iniciação científica intitulado Hidrogel de Carragena aplicado para a liberação controlada de fertilizantes, com orientação da professora doutora Agnieszka Paulica, docente do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. Este é o índice de apresentação, falando sobre fertilizantes hidrogéis carragena, os objetivos dessa pesquisa, descrição de síntese e caracterização dos hidrogéis, resultados de discussão, conclusões, referências bibliográficas e agradecimentos. Os fertilizantes são utilizados de forma controlada e em quantidades corretas para sanar a deficiência de nutrientes no solo e auxiliar o desenvolvimento pleno das plantas, garantindo a nutrição do plantio e a sua qualidade. O fertilizante NPK é o mais utilizado na agricultura e consiste na reunião de três principais nutrientes a uma plantação: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Portanto, para garantir uma liberação controlada de fertilizantes no solo, uma das alternativas encontradas é a utilização de hidrogéis superabsorventes. Os hidrogéis são redes formadas por polímeros, com capacidade de absorção de água e elevada permeabilidade, sem sofrer dissolução ou degradação quando entram em contato com a água ou fertilizante. Existem diversos tipos de polímeros que podem ser utilizados para a síntese de hidrogéis, mas para este trabalho foi utilizada a carragena. A carragena é um polissacarídeo de origem natural, presente em algas marinhas vermelhas em suas estruturas celulares, e são usadas como espessantes para soluções em altas temperaturas, de aproximadamente 120 graus Celsius, e até mesmo na temperatura ambiente. As carragenas utilizadas nessa pesquisa foram as do tipo Kappa e Iota. Existem outros tipos, como a Mu, Lambda, Nu e Theta. A carragena Kappa apresenta na estrutura um grupo sulfato na posição 4 da figura da esquerda. Já a carragena Iota apresenta dois grupos sulfato, nas posições 2 e 4, nos anais adjacentes da figura da direita. Então, o principal objetivo desse trabalho foi a obtenção de um hidrogel a partir do polissacarídeo carragena para a absorção e liberação controlada de água e o fertilizante NPK. Além disso, as amostras sintetizadas foram caracterizadas em relação às suas propriedades físico-químicas, incluindo a capacidade de intumescência, absorção e liberação de água e ou fertilizante e a estabilidade estrutural em água. Também foi analisada a liberação de fertilizante e água do hidrogel no solo para avaliar sua possível reutilização nos ciclos de plantio. Para a fabricação dos géis foram usados as carragenas dos tipos Kappa e Iota, como dito anteriormente. Em ambas as amostras foram utilizados três reagentes: a carragena, a água e o glicerol. O glicerol é um plastificante. Na figura da esquerda é possível observar a amostra do hidrogel Kc. Já na figura da direita, a de hidrogel Ic, ambas logo após a fabricação, sem a secagem. Em seguida da fabricação, a solução obtida de Kc foi mantida a 25 graus Celsius sob a bancada, e a de Ic em estufa a 40 a 46 graus Celsius, até ambas gelificarem e desidratarem. O estudo de sorção de água do hidrogel foi realizado através da inserção dele em 30 ml de água deionizada. A capacidade do hidrogel absorver a água foi calculada através da diferença de massa do hidrogel seco no começo e a massa final do hidrogel túrgido. O grau de absorção foi calculado através da equação mostrada, em que Mt é a massa do hidrogel túrgido após um período T de tempo de submersão em água, e Ms é a massa do hidrogel seco. Para a análise dos ciclos de absorção-desorção de água do hidrogel,
foi realizado o entumecimento e a secagem das amostras repetidamente, de forma cíclica. A amostra do hidrogel foi submersa em água deionizada por 24 horas. Já para a análise de liberação de água e fertilizante em solo, o produto sintetizado foi cortado em pedaços de aproximadamente meio grama. No total foram 6 amostras, sendo 2 para cada tipo de hidrogel, de controle, com fertilizante e com água, em berços de solo simulado com terra vegetal, humus e água destilada, de acordo com a norma ASTM G16012 de 2019. 3 sementes de alface peletizada crespa foram enterradas junto aos hidrogéis, e o crescimento das plantas foi acompanhado por 22 dias. Enfim, os resultados. Após a síntese, os hidrogéis à base de Kc e Ic foram testados em relação à estabilidade em água. O hidrogel Kc apresentou ótima estabilidade em água. Ele atingiu 6 ciclos de absorção-desorção sem dissolver-se por completo, com um grau de absorção de aproximadamente 1.600% no primeiro ciclo. A sua boa estabilidade foi provavelmente devido à presença de pequenos poros de diâmetros de aproximadamente 0,043 milímetros. Já o hidrogel Ic dissolveu-se com facilidade no meio aquoso, porque seus poros tiveram os diâmetros de aproximadamente 0,9 milímetros. Então, nota-se que quanto maior o tamanho dos poros, mais instável é o gel e na água, e ele se dissolve com facilidade nesse meio. Durante o processo de secagem, o hidrogel de Kc apresentou significativo crescimento de micro-organismos, enquanto o de Ic foi pouco afetado. Devido ao mofo superficial e à coloração esverdeada preta, conforme visto na figura, sugere-se que esses micro-organismos sejam fungos. Em relação ao plantio, devido à solubilidade em água do hidrogel Ic, somente o hidrogel Kc foi usado para o teste de plantio de sementes de alface. Percorridos os primeiros 10 dias, as sementes do plantio com o hidrogel seco de controle germinaram. No 13º dia, as sementes do plantio com hidrogel e fertilizante germinaram, enquanto as com hidrogel com água germinaram apenas no 15º dia. Então é importante observar que o crescimento das sementes controle foram mais rápidos e eficazes do que os outros. E isso está diretamente relacionado com o fato de o hidrogel usado no plantio controle ter sido seco e não úmido. Portanto, o hidrogel seco absorveu a água e a liberou de modo controlado. Os outros hidrogéis plantados estavam entumecidos com água e ou fertilizante, e isso afetou consideravelmente a absorção de água da rega destes. Também vale ressaltar que, por causa do uso do papelão como berço do plantio, a umidade da primeira rega foi perdida e houve a necessidade de rega diária de 5 ml. As conclusões. O hidrogel Kc apresentou maior capacidade de intumescência, além de ter boa estabilidade em água, devido ao fato de ser um polissacarídeo contendo o grupo sulfato e por apresentar pequenos poros de 0,04 milímetros de diâmetro. O estudo do plantio revelou ainda que as amostras de controle se desenvolveram mais rápido do que as outras, o que sugere que o gel deve ser plantado ao lado das sementes na forma seca, para poder absorver a água e depois a liberar de modo controlado. Os próximos passos desse estudo envolvem o teste de plantio das sementes com os hidrogéis secos e contendo fertilizante. E também pretende-se fabricar hidrogéis com carragena, alginato de sódio, entrecruzado com cloreto de cálcio e cloreto de potássio. Essas são as referências bibliográficas usadas na pesquisa. E, por fim, gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao Instituto de Química de São Carlos e à Escola de Engenharia de São Carlos,
ambas da USP, e a empresa CPQuelco pela doação das carragenas utilizadas na pesquisa. Muito obrigada a todos.